Hoje vamos fazer esse salgado delicioso que alguns conhecem como pastel chinês, outros pizza frita. Uma massa super macia, úmida e bem saborosa. Quer aprender? Então fique comigo até o finalzinho do vídeo. Vamos começar a nossa receita do pastel chinês ou pizza frita. Me diga aí nos comentários como você conhece essa receita. Então vamos começar aqui colocando 240 ml de leite. Esse leite está levemente morno, tomando cuidado para não esquentar demais esse leite e assim estragar o nosso fermento. 10 gramas de fermento biológico seco ou um pacotinho. 1/4 de xícara de chá de óleo, 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, 25 gramas, 2 ovos, 1/4 de xícara de chá de açúcar, 45 gramas, 1 colher de sobremesa de sal, 10 gramas. Vamos misturar esses ingredientes. Bem misturadinho, vamos acrescentar aos poucos a farinha de trigo. Vou acrescentando e misturando. Aqui eu uso o óleo e a margarina. O óleo dá umidade na nossa massa. Então eu coloquei uma parte, eu coloquei óleo e a outra parte margarina, que vai dar maciez e sabor na nossa massa. Se você quiser fazer só com óleo, pode também, ou só com a margarina, mas assim fica equilibrado. Uma massa bem gostosa. Esqueci de falar para vocês, aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo. Pode ser que a gente vai usar toda a farinha de trigo, ou não. Vai depender bastante do tamanho dos ovos e também da marca da farinha de trigo. Aqui já está uma massa bem firme, então eu vou colocar essa massa em cima da mesa. Vou colocar aqui a farinha de trigo. Observe que eu já usei toda a farinha de trigo, então eu vou precisar mais um pouquinho de farinha de trigo. Eu vou pegar, pesar, depois dizer para vocês quanto que eu usei de farinha de trigo. Mas como eu disse, pode ser que use menos ou mais farinha de trigo, por causa do tamanho dos ovos e da marca da farinha de trigo. Aqui eu já dei o ponto na minha massa. Agora vamos sovar a massa por pelo menos 5 minutos. Essa massa tem que ficar molinha, então não acrescente muita farinha de trigo. Pessoal, já sovei aqui por 5 minutos, pelo menos. Observe que essa massa é uma massa bem molinha, ela fica assim, ó, grudenta. Está grudando nas mãos. E é assim que a gente vai deixar a nossa massa, para ela não ficar uma massa muito seca. Então, quando for sovar a massa, se precisar, você coloca bem pouquinho de farinha de trigo, assim, ó. E aí você consegue sovar a sua massa, ó. Aí vai sovando ela. Aí. Agora eu vou colocar novamente aqui com um pouquinho de farinha de trigo no fundo, só para não grudar na hora de tirar. E vamos deixar essa massa descansando até dobrar de volume. A farinha de trigo, eu peguei mais meia xícara de farinha de trigo, 60 gramas, e usei toda a farinha de trigo. Total, eu usei 560 gramas de farinha de trigo. Agora eu vou deixar crescer, cubro com um plástico, ele vai manter bem abafado e vai ajudar a nossa massa a crescer mais rápido. E cubro também com um guardanapo. Se você quer acelerar o crescimento da sua massa, coloque no seu forno para crescer e junto coloque uma água quente em uma forma. Vai ajudar a acelerar o crescimento da sua massa. Pessoal, vamos modelar nossos pastéis chinês.
Aqui eu estou com um pouquinho de pressa, eu não deixei dobrar totalmente de volume, mas você pode deixar dobrar de volume, deixar crescer um pouco mais. Mas aqui já dá para trabalhar com a massa. Como eu estou com pressa, nós vamos já modelar os pastéis. Vou colocar aqui um pouco de farinha de trigo na mesa, colocar a nossa massa. Vou tirar um pouco o ar da nossa massa. E vou dividir essa massa aqui mais ou menos 100 gramas. Para você que não tem balança, pode estar fazendo aí do tamanho que preferir mesmo. Só vindo aqui, cortando pedaços mais ou menos iguais, assim, ó. E aí você divide mais ou menos aí do tamanho que preferir. Dividi a minha massa em pedaços mais ou menos de 100 gramas. E agora nós vamos abrir a nossa massa. Pode estar boleando se você preferir, antes deixar aqui reservado, boleada. Ou pode já direto abrir a massa. Eu vou bolear e deixar aqui no cantinho. Agora é só vir aqui e abrir a massa, ó. Vem aqui com o rolo. Numa espessura não muito grossa e não muito fina. Pode estar cobrindo essa massa aqui. Se tiver um tempo muito quente, cobre a massa para não ressecar. Uma espessura não muito grossa e não muito fina, ó. Tá bom? Aí eu venho com o meu recheio. Eu tenho aqui mussarela ralada, um tomate grande picado, sem semente. Vou colocar aqui junto. E vou colocar também orégano a gosto. Vou misturar. Depois de misturado, é só vir aqui na nossa massa que abrimos. Coloca aqui recheio. Se tiver muita farinha de trigo aqui, não vai grudar. Então, você vem, molha a pontinha do dedo, passa em volta aqui onde tá o recheio, que a gente vai deixar bem, dá só uma molhadinha só. Fecha a nossa massa e a gente vem fechando bem próximo do recheio, ó. Vem aqui apertando bem, para ficar bem fechadinho. Se você tiver algum cortador, alguma coisa, você pode vir e cortar aqui, ó. No caso, eu tenho esse aqui, dá certinho. Ou se você não tiver, você vem com esse cortador aqui mesmo, de massa, e é só passar aqui em volta, ó. Prontinho, vai ficar assim o nosso pastel. Aí você dá mais uma apertadinha, pronto. Agora nós vamos fritar os nossos pastéis chinês. Aqui eu tenho uma panela com bastante óleo, no fogo não muito quente, tem que ser o óleo morninho para não queimar os pastéis e ficar cru por dentro. Antes de levar para o fogo, eu vou dar uma apertadinha aqui, ó, para garantir que ele fique bem fechadinho. Agora é só colocar aqui no óleo e vamos fritando até ficar dourado de um lado, depois a gente vira e ficar dourado do outro lado. Eles douram rapidinho, por isso controle a temperatura do óleo, não deixando muito quente, senão ele queima por fora e fica cru por dentro. Prontinho, já ficaram prontos os nossos pastéis chinês ou pizza frita. E olha como ficaram bem bonitos, dourados, macio. Vou abrir um aqui para vocês verem como que ficou por dentro. Olha que delícia de pastel. O recheio vocês podem estar fazendo recheio a gosto, de carne moída ou outro recheio de sua preferência.
Espero muito que vocês tenham gostado de mais uma receitinha aqui do canal. Se gostou, deixa o joinha para eu saber que você gostou. Compartilhe com seus amigos. Obrigado a todos pela companhia. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.